Você realizou o maior sonho da sua vida. E agora? O que vem depois? Vamos falar sobre isso. Desde a minha infância, o meu maior sonho de vida sempre foi, desde criança, desde sempre, não tinha outra coisa na minha cabeça. Eu queria conhecer a neve. E quando criança, eu tive várias crises existenciais, principalmente uma vez que eu fiquei sabendo que um rapaz que morava perto ali da casa da minha avó havia morrido, né, havia falecido, e eu, naquela inocência toda, perguntei para minha mãe: mãe, é possível alguém morrer? Deus permitiria que alguém morresse sem antes ter realizado os seus sonhos? Eu achava aquilo injusto. Minha mãe disse: sim, a pessoa pode morrer, pode perder a vida, sem nunca ter realizado os seus sonhos, independente de quais sejam. E aquilo ficou na minha cabeça de criança. Eu não entendia por que a gente nascia, por que a gente sonhava e poderia a qualquer momento perder a vida sem nem mesmo ter tido o privilégio de desfrutar daquilo que a gente sonhou. E com o passar do tempo, eu sabia que minha meta de vida era essa. Em algum momento, para que eu morresse feliz, para que eu morresse em paz, eu precisaria conhecer a neve. E alguns anos atrás, em 2023, quando eu completei 19 anos, eu me paguei este sonho, eu realizei este meu sonho, sem esperar por ninguém, porque eu sabia que se eu esperasse para que alguém fosse comigo, poderia não ter outra chance, poderia ficar esperando a vida toda, porque David Thoreau, eu gosto muito de uma frase do livro Walden, que ele diz que quando a gente não espera por ninguém, parafraseando, quando a gente não tem quem esperar, a gente pode ir sozinho, a gente pode percorrer aquilo que a gente quer, mas muitas vezes se a gente espera alguém para ir conosco, a gente acaba perdendo tempo e muitas vezes também a chance. E eu peguei e fui. Muitos questionaram na época, muitos me perguntaram: nossa, você vai fazer isso sozinho? Você é louco? E eu fui para outro país, eu fui para o Chile. Não é um país tão longe do Brasil, mas a minha meta era apenas ver a neve. E o Chile foi suficiente para isso. E eu gostei muito, foi uma experiência bacana. Porém, quando a gente realiza o nosso maior sonho, acontece algo que muitos de nós sabemos, essa experiência, com qualquer conquista em nossa vida, ela vai gerar um certo vazio. Existe uma frase muito conhecida na filosofia de Schopenhauer, que diz que a vida é uma grande oscilação entre a ânsia de ter e o tédio de possuir. Porque quando nós conseguimos, aquilo gera um vazio posterior. Porque a gente já conseguiu o que queria. E agora? O que vem depois? A vida continua, a vida segue. Só que a gente às vezes se apega tanto em algo, como aquilo sendo o maior propósito, a maior meta, o maior objetivo, que a gente não pensa no depois. Depois que eu fizer aquilo, né, como que vai ser? Muitas vezes também a gente posterga muita coisa, principalmente em relação à felicidade. Eu gosto muito do conceito de felicidade de Aristóteles, aí, o da mania, que é a felicidade não necessariamente alcançada quando a gente tem tudo, o que Sêneca também fala sobre isso, que é a verdadeira felicidade não é ter tudo, mas não desejar nada. Aristóteles ele fala com o seu conceito de eudaimonia que a felicidade ela se alcança plenamente quando você está em paz com a sua própria vida, quando você não precisa de mais nada. A felicidade não é conquistar, obter e ter cada vez mais. A felicidade é quando chega um momento, você tem uma paz interior, uma paz de espírito tão grande, você está tão satisfeito com a sua vida que nada mais te falta. Não é que você não precise de coisas melhores, de coisas maiores, não é que você não possa alcançá-las, mas é que você chegou num momento em que essas coisas não importam mais. Você está feliz, você está satisfeito. E a gente fica sempre pensando, quando eu fizer tal coisa, quando eu tiver tal coisa, então eu vou ser feliz. E muitas vezes isso acontece também com sonhos. Eu achava que meu propósito de vida era realizar este sonho. E eu realizei. Porém, eu não havia me preparado para o depois. A vida iria continuar. E daí, como queria ser? Eu teria novos objetivos, novas metas, novos sonhos? Sim, na maioria das vezes é isso que acontece. A gente começa a sonhar com coisas novas. Porém, muitas vezes nos sentimos vazios. Vazios porque a gente conquistou o que queria,
e agora parece que falta um novo sentido, um novo rumo. A gente percebe que na verdade não era sobre aquilo. E a questão não é só essa, de se sentir insatisfeito ou vazio depois por faltar um novo propósito para preencher aquele espaço da expectativa. E isso, de certa forma, é o que nos mantém ativos, é o que nos movimenta, é o que nos faz buscar coisas novas. Porém, há um aspecto que, na minha teoria da retrofenomenologia, eu chamei de deslocamento. Ele é um pouco diferente dessa questão, dessa hipótese, né? Desse pressuposto que não é errado sobre a ânsia de ter e o tédio de possuir. Porém, eu aprofundei um pouco, estudando a psicologia e a filosofia por trás disso, por trás deste fenômeno, que muitas vezes nós nos sentimos insatisfeitos, nós nos sentimos vazios depois de conquistar algo, não porque já conquistamos ou não nos preparamos para depois, mas porque conquistamos o que queríamos fora do contexto em que geramos aquele desejo. Eu vou explicar melhor. Imagine que uma pessoa está passando dificuldades na vida, ela tem família, ela tem a mãe, o pai, ela quer dar uma vida melhor para eles, ou algo do tipo. E a meta dela, o objetivo dela é ter estabilidade financeira, é ser bem-sucedida, é ganhar dinheiro, enfim, estabilizar essa dificuldade que ela está passando. Pode ser que daqui a alguns anos essa pessoa consiga tudo isso. Ela se torne bem-sucedida, ela conquiste sucesso, a estabilidade financeira que ela desejou. Porém, pode ser que ela alcance isso fora do contexto em que ela desejou aquilo. E o contexto, alguns anos atrás, era: ela tinha uma família, né, que passava necessidade e ela queria ajudar a família. Pode ser que hoje, depois que ela conquistou o que queria, ela já não tem mais a família. Ou então, ela já não tem mais a mesma relação com a família. Você percebe que mesmo conquistando este objeto de desejo, essa conquista, ela perde, de certa forma, o valor, porque ela tinha um contexto específico. Ela queria estabilidade financeira para ajudar a família. Ou então, vamos supor um outro exemplo, uma pessoa que ela quer ser reconhecida porque no meio acadêmico existe uma pessoa que ali, enfim, está desafiando essa pessoa e essa pessoa quer provar o seu valor para ela. Um professor, uma pessoa que tem grande reconhecimento, essa pessoa ela quer mostrar que ela é capaz. Então ela vai atrás disso. Aí depois de um tempo, ela consegue esse reconhecimento, ela consegue mostrar que ela é capaz. Porém, vamos supor que essa pessoa para quem ela queria provar valor já não está mais viva. Ou mudou de país e já não vê mais, ou não se importa mais, ou enfim, qualquer coisa que mude o contexto. Este reconhecimento que essa pessoa queria perdeu o valor porque já não tem mais aquele contexto, que era o quê? Provar para uma pessoa determinada que ela é capaz de algo. O que eu quero dizer com isso? Quando eu realizei meu sonho, eu não realizei ele no melhor momento da minha vida. Eu tive a chance naquele momento, eu tive a oportunidade, era o meu sonho de vida. Porém, eu estava passando por um momento específico, uma fase específica da minha vida, em que a minha cabeça estava movimentada com outras coisas, com outras preocupações, e eu acabei não desfrutando, não usufruindo daquele momento de realizar meu sonho da maneira que eu esperava, da maneira que eu sempre quis. Eu voltei para casa feliz. Eu voltei para casa com a ficha ainda não tendo caído de que eu havia realizado meu sonho. Porém, eu não tive toda a satisfação, não tive toda a fruição que eu gostaria de ter. Eu não senti todo o êxtase que aquela experiência poderia me proporcionar. Melhor dizendo, eu não me fiz totalmente presente naquele momento para desfrutar daquilo como eu sempre sonhei. Porque o momento, aquele contexto específico, aquele momento específico da minha vida, eu não estava psicologicamente, mentalmente bem por conta de certas coisas que estavam me preocupando. Veja, eu não me senti insatisfeito porque agora eu já estava com falta de propósito na vida ou porque, enfim, eu tinha que pensar outra coisa para preencher o vazio que nós sentimos como seres humanos. Não era isso. Eu realizei meu sonho, mas eu realizei ele fora do contexto em que eu sonhei. Eu sonhei ele na infância. Eu tinha um momento específico, uma constelação específica em que aquela estrela faria parte. Mas quando eu cresci, minhas preocupações se tornaram outras, meus problemas se tornaram outros.
E quando eu tive a chance de realizar o meu sonho, eu não estava no momento ideal, no momento adequado para ter a melhor experiência dele. E por isso eu me senti insatisfeito. Eu conquistei o que eu queria, mas fora do contexto em que eu queria ter realizado. Porque eu estava num contexto específico em que talvez a melhor escolha hoje, eu não me arrependo, mas talvez hoje a melhor escolha, pensando, teria sido esperar mais um pouco. Teria sido esperar um momento em que eu estaria me sentindo melhor para realizar aquele sonho. E daí eu poderia ter tido uma experiência melhor, talvez. Eu poderia ter aproveitado mais o que eu não aproveitei naquele momento por não estar na melhor fase da minha vida. É o que eu chamo de deslocamento na retrofenomenologia. Quando você alcança uma estrela fora de uma constelação em que ela deve fazer parte. Quando você alcança algo fora do contexto em que aquele desejo para realizar aquilo foi gerado. Não é apenas um vazio porque você possui o tédio, porque você possui aquilo que desejou, mas é porque você possui aquilo que desejou no momento em que o contexto já é outro, em que a sua cabeça, muitas vezes, seu pensamento, sua mentalidade já são outros. E o impacto pode não ser o mesmo, mas ainda tem valor. O que você sonha, o que você conquista, você sabe por que você desejou aquilo, você sabe por que aquilo é importante para você, aquilo ainda tem valor. Mas às vezes o impacto afetivo, emocional, aquela experiência toda que a gente espera ter, aquele êxtase todo, a gente acaba não tendo. Porque a vida ela constantemente muda, nós mudamos por dentro, a vida muda por fora, e tudo é um constante movimento, uma constante mudança. E todos os dias estamos vivendo uma fase nova. Todos os meses, os anos, estamos vivendo ciclos novos. E às vezes vale a pena repensar o que ainda valorizamos, o que ainda vale a pena, o que ainda queremos. Vale a pena repensar certos conceitos, certos desejos, certos objetivos, se eles ainda fazem sentido para aquele momento que estamos vivendo, naquele período específico da nossa vida. Eu não me arrependo de ter realizado meu sonho, mas eu tenho certeza de que se eu tiver uma nova chance de ver a neve outra vez, vai ser para mim como se fosse a primeira vez.